Olá, sejam bem-vindos ao Relatos das Sombras. Relaxe e embarque nessas histórias surpreendentes. Você já se perguntou para onde vai a alma daqueles que viveram entre o crime, a mentira e a maldade? Hoje vou te levar para o umbral, um lugar onde a culpa se torna corrente e a consciência se transforma em tormento eterno. Prepare-se para ouvir a confissão de um espírito que não encontrou perdão e que agora revela seu sofrimento sem filtro. Esta é uma história que você nunca vai esquecer. Sinto o frio do vazio me engolindo antes mesmo de perceber que deixei o mundo dos vivos. Não há luz, não há cheiro, não há nada além de um silêncio pesado que se enrosca nos ossos e me suga para dentro de algo que não posso nomear. Eu sei, de algum modo que não consigo explicar, que estou sendo puxado, arrastado por algo que julgo mais velho que o próprio tempo. Cada passo que tento dar é inútil. Meus pés parecem feitos de chumbo e minha alma, se ainda posso chamar de alma, parece despedaçada. Cada fragmento gritando a culpa que carrego. Eu roubei, matei, menti, e mesmo quando a vida me ofereceu a chance de recomeçar, recusei. Agora não há chance. Agora há apenas o umbral, e ele me consome como um predador antigo, paciente, que não se cansa. No começo, pensei que fosse apenas medo, aquela ansiedade que sente um homem quando sente a própria morte chegando. Mas não, o umbral é mais do que medo. Ele é tudo o que eu sou, tudo que eu escondi de mim mesmo, todas as faces que neguei. Vejo meu passado diante de mim, como se cada erro fosse uma corrente que se enlaça em torno do meu peito. Assassinei um homem por dinheiro, outro por raiva, outro por simples prazer de sentir poder. Cada rosto me encara, não com ódio, mas com uma frieza que me corta mais do que qualquer faca que já empunhei. Eles não gritam, não me acusam, apenas existem. E eu tenho que olhar para eles, porque esse é meu castigo. Enfrentar cada sombra que criei. O umbral não é escuro no sentido que conhecemos. É um vazio carregado de peso, uma presença constante que sufoca e empurra. Não há chão sólido, não há teto, não há céu. Apenas estou eu e as correntes do meu próprio ser. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu antes de sair. Tentei correr, mas minhas pernas não obedecem. É impossível escapar. É impossível mentir para si mesmo aqui. Cada memória ruim, cada escolha errada, cada rosto que machuquei, aparece, para mim como se fosse agora, me esmagando com a inevitabilidade de quem conhece todas as respostas e não tem piedade. Senti mãos invisíveis puxando-me, não apenas para frente, mas para dentro de algo queima, que arde, que corrói. O frio e o calor coexistem, e isso me enlouquece. Ouço vozes, mas não palavras. São gritos silenciosos, ecos de minha própria consciência me lembrando do que fiz, do que deixei de fazer. Eu pensei que poderia enganar o mundo, enganar a mim mesmo, mas o umbral não permite mentiras. Aqui, cada crime, cada escolha, cada maldade se torna matéria viva, concreta e me devora por dentro. Não há desculpas. Não há redenção que eu possa alcançar, apenas esse arrasto, essa queda infinita. Tento me agarrar a algo, qualquer coisa, uma lembrança de luz, uma lembrança de amor, mas tudo é fragmentado. Eu amei? Talvez, mas minha vida foi preenchida pelo medo e pela ganância. Não posso me enganar. Cada tentativa de lembrar de algo bom se dissolve no nada. O que resta é eu e minha consciência que não descansa. O umbral se alimenta dela, bebe dela, cresce com cada lembrança de dor que carreguei para o mundo. E enquanto caio, sinto a frustração, a raiva, a impotência. Eu mereço tudo isso, mas a consciência disso não traz alívio, só aumenta a sensação de sufocamento. Não há fim, não há misericórdia. E então vejo outros como eu, mas não os conheço. Eles não falam, apenas existem. Às vezes me confundem com mortos ainda mais antigos, almas presas que já perderam a noção de tempo.
mas não importa. Cada um está em sua própria queda, carregando sua própria culpa, e nós coexistimos nesse espaço entre a vida e algo que eu temo nem ter nome. Eu tento olhar para trás, para o mundo que deixei, mas ele está distante, irreconhecível. Minhas ações foram sementes de destruição, e agora colho apenas o fruto do vazio. O umbral me lembra de tudo que neguei, me obriga a enfrentar tudo que fiz, e eu não posso fugir. Não há saída, não há desculpa, não há esquecimento. À medida que sou arrastado, percebo que não há tempo aqui. Não há futuro, nem passado, nem presente. Apenas um eterno agora de dor, culpa e arrependimento. Tento me mover, lutar, gritar, mas cada esforço é inútil. O que sou agora? Um homem? Um espírito? Ou apenas uma sombra do que fui, condenada a vagar, a sentir, a sofrer, a reconhecer cada crime como minha própria carne rasgada? O umbral é o espelho de tudo que escondi, e nele não há mentira que sobreviva. Não há conforto, não há consolo, apenas queda, peso, silêncio e o eterno eco de meus próprios erros. Sinto-me dilacerado, despedaçado em 1000 partes, cada uma gritando sua própria lembrança. Eu lembro do medo nos olhos das vítimas, lembro do sangue em minhas mãos, lembro da sensação de poder misturada com culpa que sempre tentei ignorar. Agora não posso mais ignorar. Cada lembrança é viva, cada rosto, cada olhar, cada palavra proferida com maldade se torna corrente, se torna peso, se torna grito que me acompanha. E eu sei, com uma clareza dolorosa, que nada que eu fizer daqui para frente mudará nada. Eu sou aquilo que fui. Eu sou a consequência viva de minhas escolhas. E o umbral existe para me lembrar disso, para que eu nunca me engane novamente. Sinto mãos invisíveis me arrastando cada vez mais fundo, não para punir, mas para mostrar a verdade. Cada passo é um confronto com minha própria alma. Cada movimento é uma exposição completa de minha essência corrompida. Tento resistir, mas não há força que valha aqui. Cada tentativa é inútil. O peso daquilo que carreguei na vida, do ódio que semeei, do medo que espalhei, do sangue que derramei, tudo converge nesse espaço. Não posso gritar, não posso chorar, não posso fugir, apenas existir e enfrentar. E a cada instante a sensação de queda se intensifica. Sinto como se estivesse sendo dissolvido, não fisicamente, mas espiritualmente. Cada fragmento de mim está sendo examinado, confrontado, consumido pelo que sou e pelo que fiz. A solidão aqui é total. Não há amigos, não há aliados, não há voz amiga. Cada outro ser que passa ao meu lado é igual a mim, prisioneiro de seus próprios atos, condenado à sua própria consciência. Mas o meu tormento tem sabor de culpa profunda, de maldade consciente. Eu sei o que fiz, e sei que ninguém poderá perdoar, nem mesmo eu. Tento buscar lembranças boas, qualquer gesto de bondade que talvez tenha praticado, mas elas são insignificantes diante do mar de dor que acumulei. O umbral não mente, não ilude. Ele apenas mostra, amplifica e força a percepção daquilo que realmente sou. E o que sou é aterrador, até para mim. Sinto a fome do umbral, algo que não se sacia. Ele não é um monstro que caça. É um juiz invisível, uma força que revela uma verdade crua e não permite escape. A cada lembrança de maldade, a cada memória de sofrimento que causei, ele me empurra mais fundo, mais rápido, mais certo de minha própria ruína. Tento me convencer de que talvez haja um erro, que talvez alguém me julgue com misericórdia, mas isso é impossível. O umbral não falha, ele apenas existe para mostrar, e eu sou a prova viva, ou melhor, a prova morta do que fui, do que fiz, do que mereço. E aqui estou, arrastado eternamente, observando minha própria história como se fosse um filme de horrores que nunca termina. Cada ação, cada pensamento, cada escolha errada se transforma em corrente que me prende e que não pode ser quebrada. A consciência do que fiz
é minha própria prisão, e o umbral é o cárcere que a torna insuportável. Não há escapatória, não há redenção, não há luz, apenas queda, peso, dor e a certeza de que tudo que carreguei na vida me pertence. Agora, integralmente, sem perdão, sem misericórdia, sem fim. Eu sou o que fiz. Eu sou o que mereço. E o umbral não esquece. Agora, prepare-se para ouvir a história de alguém que também se perdeu nas mentiras, na traição e em atos que nunca deveriam ter sido cometidos. Outro espírito que carrega seu próprio tormento, uma queda que parece não ter fim. Sinto a escuridão me envolver antes mesmo de perceber que deixei a vida que conhecia. Não há luz, não há calor, não há nada que me lembre do que era real. Tudo o que resta é um vazio pesado que se cola à minha pele e me empurra, sem piedade, para dentro de um lugar que não consigo nomear. Eu sei, de algum modo que escapa, a razão que fui arrastada para algo antigo, cruel e implacável. Tento me mover, tento lutar, mas minhas pernas não respondem, minhas mãos não seguram nada. Tudo que fui está desfeito, reduzido à consciência nua e crua de cada erro que cometi. Eu menti, traí, manipulei, enganei e me envolvi com forças que não devia tocar. Agora nada disso importa. Agora há apenas o umbral, e ele me consome, me pressiona, me dilacera de dentro para fora. No início pensei que fosse apenas medo, aquela sensação sufocante que nos atinge antes da morte. Mas não. O umbral é mais do que medo. Ele é tudo que escondi de mim mesma. Todas as máscaras que usei para enganar os outros e a mim própria. Cada lembrança de traição, cada mentira, cada ato impuro ou egoísta se manifesta diante de mim como correntes invisíveis que se enlaçam ao redor do meu peito, apertando, esmagando. Traí quem me amava. Usei pessoas como peças de um jogo de poder, manipulei corações, tirei confiança, espalhei sofrimento. Cada rosto que magoei me encara sem piedade, e não há gritos, não há súplicas, apenas a fria lembrança de tudo que fiz. Eu tenho que olhar para isso, porque é o que mereço. O umbral não é escuridão no sentido que compreendemos. É um peso denso que sufoca, que empurra, que consome. Não há chão firme, nem teto, nem horizonte. Apenas eu e minha consciência corroída pelo que fiz. Tento falar, mas minha voz se perde antes de sair. Tento fugir, mas não há lugar algum para ir. Cada memória ruim, cada engano, cada mentira que contei aparece diante de mim, vívida, e me esmaga com a inevitabilidade de um destino que não pode ser alterado. É impossível enganar aqui. Cada ato errado, cada manipulação, cada maldade é real, material, e me devora lentamente. Não há desculpas, não há perdão, não há redenção. Sinto mãos invisíveis me puxando, me forçando a confrontar tudo. É um arrastar lento, sufocante, e a dor é tanto física quanto espiritual. O frio e o calor coexistem de forma insuportável, queimando e congelando ao mesmo tempo. Ouço vozes sem palavras, apenas ecos de minha própria consciência, lembrando-me de cada traição, cada mentira, cada gesto de egoísmo e crueldade. Eu pensei que poderia enganar o mundo, enganar a mim mesma. Mas o umbral não permite mentiras. Cada pecado, cada escolha errada se torna algo vivo, uma corrente, uma prisão que se alimenta de mim. E enquanto sou empurrada para dentro dessa queda interminável, sinto raiva, impotência, vergonha e medo, todos misturados e crescendo como chamas. Tento me agarrar a lembranças boas, memórias de felicidade, amor genuíno, mas elas se desfazem rapidamente.
tudo se dissolve no nada, e o que sobra é a consciência nua do que realmente sou. Uma mulher que escolheu o egoísmo, a manipulação e a traição repetidas vezes, sem remorso até que foi tarde demais. O umbral se alimenta disso, da minha percepção clara e implacável de minha própria ruína. Cada tentativa de negar, de fugir, de racionalizar meus atos, só aumenta a sensação de sufocamento. Não há escape, não há consolo, não há alívio. O que resta é cair, despedaçar-se, encarar cada fragmento de minha existência e perceber que cada escolha errada me trouxe a este ponto. Vejo outros como eu, almas perdidas, mas não reconheço suas faces. Não falam, apenas existem, flutuam no mesmo espaço sem tempo. Às vezes penso que são versões de mim mesma, ou de outras que cometeram erros semelhantes, cada uma presa em seu próprio tormento. O que importa é que todos estamos aqui, coexistindo, condenados a enfrentar nossa própria verdade. Tento olhar para o mundo que deixei, para aqueles que traí e machuquei, mas ele está distante, irreconhecível. Minhas ações foram sementes de destruição, e agora colho apenas o fruto de tudo que ignorei. O umbral não permite esquecimento, não permite desculpas, não permite perdão. À medida que sou arrastada mais fundo, percebo que o tempo não existe. Não há passado, presente ou futuro. Apenas um eterno agora de culpa, dor e arrependimento. Tento me mover, tentar lutar, tentar gritar, mas cada esforço é inútil. O que sou agora? Uma mulher? Um espírito? Ou apenas uma sombra daquilo? Que fui, condenada a vagar, a sentir, a sofrer e a enfrentar cada mentira, cada traição, cada manipulação que cometi. O umbral é o reflexo cru de tudo que escondi. Ele não mente. Ele amplifica, obriga a perceber cada detalhe e me sufoca com a certeza de que cada ato errado retornará para mim como corrente invisível, pesada e implacável. Sinto-me dilacerada em 1000 partes, cada fragmento gritando sua própria lembrança de dor e culpa. Lembro-me dos olhares confiantes que enganei, dos corações que quebrei, dos segredos que manipulei para meu próprio benefício. Cada fragmento de bondade que destrui volta a mim como flechas afiadas. Eu sei, com clareza absoluta, que nada do que eu fizer agora mudará minha condenação. Sou aquilo que fui, e o umbral existe para me lembrar disso sem trégua. Cada memória de maldade, cada ato impuro, cada mentira, cada manipulação, tudo me acompanha, tudo me pesa. Eu sou prisioneira de minha própria essência, e o umbral é a corrente que me mantém cativa. A fome do umbral é insaciável. Não há monstro que caça. Há apenas a verdade nua e crua que não permite mentiras ou desculpas. Cada erro, cada ato de egoísmo, cada traição, cada feitiço ou manipulação feita em busca de poder ou vantagem é ampliado e me empurra para baixo, mais fundo, mais certo da minha ruína. Tento racionalizar, tentar culpar outros, tentar enganar minha consciência, mas é inútil. O umbral não falha. Ele apenas mostra, e eu sou a prova viva, ou melhor, a prova morta, do que fiz, do que escolhi, do que mereço. Estou arrastada, eternamente, observando minha própria história como um filme de horrores sem fim. Cada pensamento, cada escolha, cada mentira se transforma em corrente que me prende. A consciência do que fiz é minha prisão, e o umbral é o cárcere que a torna insuportável. Não há escapatória, não há luz, não há perdão. Apenas queda, peso, dor, culpa e a certeza de que tudo que semeei retorna para mim integralmente.
sem misericórdia, Se inscreva no sem canal, fim. comenta, Eu sou o que curte fiz, e eu sou o que compartilha. mereço. Canal E o umbral não Relatos esquece. das Sombras.